Agora nós falamos das associações de geradores. Pessoal, eu posso ligar mais de um resistor no circuito, assim como eu posso ligar mais de um gerador no mesmo circuito. Dois tipos de ligação que nós já conhecemos, série e paralelo. Isso também vale para geradores. Aqui eu tenho uma série de dois geradores, ε1 e ε2, as voltagens deles. Aqui eu tenho um paralelo de geradores exatamente iguais. Primeiro, não se associam em paralelo geradores de voltagens diferentes. Eu posso fazer isso em série, mas jamais em paralelo. Certo? Segundo ponto. Na prática, nós não ligamos geradores em paralelo no nosso cotidiano. Então fica aqui um estudo mais teórico, não é prático associar geradores em paralelo por causa da grande desvantagem oferecida por este tipo de ligação. Então, claro, cada ligação tem a sua vantagem e desvantagem. Aqui eu tenho um dispositivo que mede a capacidade de abastecimento de uma pilha, é o voltímetro. Ele mede a voltagem dessa pilha. Essa pilha tem 1,5 volts, então o medidor indica que ela, quando ligada em um circuito que se abastece dela, recebe dela 1,5 volts. É o que o voltímetro está recebendo abastecido por essa pilha. Agora notem, eu fiz uma ligação de 3 pilhas exatamente iguais a essa, cada uma delas de 1,5 volts, elas estão ligadas em paralelo. Como é que eu reconheço isso? A corrente que passa pelo medidor, que é o voltímetro, e faz ele funcionar, quando ela chega nesse ponto, ela se ramifica ou se divide em 3 caminhos, um para cada gerador. Então esses 3 geradores que dividem a corrente que passa no equipamento estão em paralelo. Aí nota a grande desvantagem deste tipo de ligação. A voltagem total dessas 3 pilhas é a de uma só. Essas 3 pilhas juntas fornecem para o medidor 1,5 volts. Esta é a grande desvantagem de eu ligar geradores em paralelo. A voltagem total do conjunto é a voltagem de um só. Não adianta tu ligar 1000 geradores de 1,5 volts cada em paralelo. A voltagem total desses 1000 geradores em paralelo vai ser 1,5 volts. Eles equivalem a um único gerador de voltagem ε, certo? Por isso que na prática nós não ligamos pilhas em paralelo. Quando tu liga mais de uma pilha num determinado dispositivo, tu quer gerar uma diferença de potencial maior que a de uma só, tu quer gerar mais energia, e a associação em paralelo não permite que isso aconteça. Tem vantagens? Tem 2 vantagens na verdade, mas essas vantagens não superam a desvantagem deste tipo de associação. Então eu sei que a voltagem total de um conjunto de geradores em paralelo é de um só. Então esses 2 geradores assim ligados, eles oferecem essa desvantagem. Eles fornecem apenas 1,5 volts juntos para aquela lâmpada. Quais são as vantagens da ligação em paralelo de geradores? Se eu tiver geradores reais, o que são geradores reais? Com resistência interna diferente de zero, digamos que cada um deles tem uma resistência interna R, 2 resistências em paralelo resultam na metade de uma só. Então a resistência interna equivalente dos 2 geradores vai ser R sobre 2. Então geradores em paralelo, quando reais, eles oferecem juntos menos resistência interna que um só. Mas essa vantagem ela é muito pequena em relação à grande desvantagem deste tipo de ligação. Outra vantagem é que os geradores ou as pilhas duram mais. Elas levam mais tempo abastecendo o dispositivo. Por quê? Porque elas dividem tudo aquilo que abastece o equipamento ligado nelas. Então notem que essa lâmpada ela é percorrida por 2 amperes, mas cada gerador fornece metade dessa corrente, 1 ampere apenas. Então eles vão desgastando mais lentamente, mas de qualquer modo, tá? Essas 2 vantagens não superam a desvantagem deste tipo de associação, tá?
Agora nós temos a ligação de geradores em série, aí sim a ligação do nosso cotidiano. Toda vez que a gente liga mais de uma pilha num equipamento, esta ligação é feita em série. E não esqueçam, eu posso associar geradores de voltagens diferentes quando é em série. Notem que aqui nós temos uma pilha de 1,5 volts. Aqui eu vejo de cara qual é a vantagem de associar geradores nesse formato. Coloco as três pilhas, cada uma de 1,5 volts em série, aí a corrente não está se dividindo nas pilhas, e o medidor marca 4,5 volts a voltagem ou capacidade de abastecimento que aquele conjunto tem quando ligado nesse formato. Ou seja, esta é a grande vantagem de eu ter geradores associados em série. A voltagem total do conjunto é a soma das voltagens dos N geradores assim ligados. Então nós temos aqui na associação em série, notem essa lâmpada recebe 3 volts de 2 geradores de 1,5 volts cada um deles. Sozinho abastece com 1,5, os dois juntos abastecem com a soma das voltagens. Toda vez que tu liga num equipamento qualquer, mais de uma pilha, tu está fazendo uma ligação em série. Qual é a vantagem? Aumentar a voltagem total do sistema, isso que nós queremos quando associamos mais de uma pilha. O que não é possível, como dito na associação em paralelo, certo? Então, vantagem é esta: voltagem total será a soma das N voltagens dos equipamentos assim ligados. E a desvantagem é só para geradores reais que possuam resistência interna diferente de zero. Se eu tiver resistências associadas em série nos geradores, a resistência interna equivalente fica maior que a de um só. Então nós temos aqui a desvantagem: a resistência interna equivalente dos N geradores associados nesse formato é a soma das resistências desses geradores. Se eu tiver um gerador com resistência interna R1 e outro com resistência interna R2, nós temos ali a soma dessas resistências, sendo a resistência interna do conjunto de pilhas assim ligadas, tá? Digamos que eu tenho uma lâmpada de lanterna, tá? Abastecida por 3 geradores. Aqui eles estão ligados corretamente, porque todos os terminais positivos e negativos estão orientados no mesmo formato. Então essa lâmpada recebe a soma dessas voltagens, que vai dar 4,5 volts, e todas essas pilhas estão funcionando como geradores e fazendo força eletromotriz. Agora, digamos que eu ligue essa pilha ao contrário em relação às outras. É claro que ela não é mais um gerador, mas um receptor, não faz mais uma força eletromotriz, mas uma força contra-eletromotriz. Na realidade, essa lâmpada não está mais recebendo 4,5 volts. A voltagem nela vai ser menor que 4,5. Então percebam que eu vou somar as voltagens dos geradores e descontar a voltagem do receptor. Na realidade, esse receptor, esta pilha invertida, está eliminando uma das suas vizinhas. E a voltagem na lâmpada, notem, 1,5 menos 1,5 mais 1,5. Eu descontei a voltagem da pilha do meio que está invertida. Então a voltagem nessa lâmpada é de 1,5 volts. Percebam que aqui é fácil de se dar conta que há uma pilha invertida em relação às outras. Agora, se eu tiver um desenho esquemático num circuito, tenham cuidado, aqui já não é tão óbvio de se ver em 3 pilhas em série que uma delas pode estar invertida em algum dos circuitos. É o que acontece nesse primeiro circuito. Como é que eu vou enxergar que tem uma pilha invertida em relação a outras? Dá uma volta no circuito, tá? Percorre o circuito num determinado sentido. Digamos que eu percorra esse circuito no sentido anti-horário. Eu vou analisando as polaridades daquelas 3 pilhas. Mais, menos, menos, mais, menos, mais. Pronto, já percebi que essa aqui está invertida em relação a essas outras duas. Então a voltagem nessa lâmpada vai ser 3 mais 3 menos 3. Ela está recebendo, na verdade, através
de dois geradores e um receptor, desconta a voltagem daquele receptor, da soma das duas voltagens dos geradores, e nós temos uma voltagem na lâmpada de 3 volts. Naquele segundo circuito, se eu analisar dando uma volta no sentido anti-horário, menos mais, menos mais, menos mais. Ok, está tudo perfeito nessa ligação. A voltagem total nesta segunda lâmpada é 9 volts. Todos os geradores ali estão ligados corretamente, não há nenhuma pilha em oposição no segundo circuito. Aí, nesse caso, sempre somam-se as voltagens, tá? Agora nós analisamos os medidores elétricos, são os chamados multitestes, multímetros ou galvanômetros, são medidores de determinadas grandezas nos circuitos. Então a gente vai estudar o voltímetro, que mede voltagem, e o amperímetro, que é o medidor de corrente elétrica. Aqui nós temos as simbologias desses equipamentos, certo? Amperímetro e voltímetro. Bom, a gente tem que analisar como é que é o tipo de ligação e a resistência de cada um desses equipamentos. Vamos começar pelo voltímetro. Quanto que é medir a diferença de potencial nos terminais de um determinado dispositivo, tu vai usar o medidor elétrico, que funciona como voltímetro. Então, digamos que eu queira medir a diferença de potencial nos terminais dessa resistência. Bom, eu posso, claro, calcular essa diferença de potencial. Notem que eu tenho 2 amperes passando em 3 ohms, então a diferença de potencial neste resistor, calculada por V igual a RI, vai nos dar os 6 volts. Se eu quiser usar um aparelho para medir essa voltagem, eu vou ter que ligar esse aparelho de maneira que ele esteja submetido à mesma diferença de potencial que o dispositivo no qual eu vou fazer essa medição, que é o resistor R. Como é que dois equipamentos ou dispositivos elétricos estão submetidos à mesma diferença de potencial? Quando eles são ligados em paralelo. Então a ligação do voltímetro é sempre em paralelo, para que ele esteja submetido à mesma DDP que o instrumento no qual eu vou fazer essa medição. Então, se eu inserir nos extremos dessa resistência um voltímetro, ele faz a medida corretamente. Então, a ligação dele é sempre em paralelo. Agora, perceba um dado importante, isso para qualquer medidor. Um medidor ideal, ele não altera as propriedades do circuito, ele não altera o circuito, é como se ele nem existisse. Ele só está ali para fazer uma medição. Então, se eu ligar o voltímetro em paralelo nos terminais dessa resistência, ele, quando presente no circuito de maneira ideal, não pode alterar a corrente que já passava no resistor. Notem que ele não provoca divisão da corrente. Só continua passando corrente na resistência R. No voltímetro ideal, a corrente ela é praticamente igual a zero. No voltímetro ideal é realmente igual a zero. O voltímetro é um medidor que precisa de uma corrente desprezível para funcionar. Então ele tem que ser ligado em paralelo, e para que ele não provoque a divisão da corrente, ele tem que ser uma resistência tão grande que não permita a passagem de corrente nele. A corrente nele tem que ser igual a zero. Então a resistência do voltímetro ideal é infinita. Isso para o voltímetro ideal. Então a corrente que passa no voltímetro ideal é praticamente igual a zero, certo? Então ele faz a medida sem alterar o circuito em que ele está inserido. No caso do amperímetro, se eu quiser medir a corrente que passa nesse resistor ou nessa lâmpada, para medir a corrente eu tenho que ter um equipamento que seja ligado de tal forma que ele seja percorrido pela mesma corrente do equipamento em que tu vai fazer a medição daquele dispositivo, que nesse caso é a lâmpada ou aquele resistor. Para que dois equipamentos sejam percorridos pela mesma corrente, eles têm que estar ligados em
série. Então a ligação do amperímetro é sempre em série para que ele seja percorrido pela mesma corrente do equipamento em que tu vai fazer a medição. Então inserir aqui um amperímetro em série com a resistência. Deixa eu deixar um recado bem importante. Tanto faz se é antes ou depois da resistência, a corrente no circuito se conserva. A corrente antes e depois da resistência é a mesma, certo? Então se eu colocar um amperímetro aqui antes ou depois da lâmpada, a corrente vai ser igual a 2 amperes, certo? Tá, mas e como é que eu insiro um elemento em série e não é alterada a corrente? Como no voltímetro, o amperímetro ideal, ele quando inserido no circuito, ele não pode alterar a corrente do circuito, ele não pode alterar o circuito em si. Os medidores ideais, eles deixam o circuito igual quando inseridos ou quando retirados. Então imaginem que esse amperímetro, ao ser inserido em série, não alterou a corrente. Por quê? Porque ele não acrescentou nenhuma resistência a mais no circuito. Isso significa que ao ligar um equipamento em série sem acrescentar mais uma resistência, essa resistência desse equipamento tem que ser nula. Então o voltímetro tem uma resistência infinita, de maneira ideal, e o amperímetro tem uma resistência nula quando considerado o equipamento ideal. Então, em resumo, é isso, tá? A ligação do voltímetro é em paralelo, sua resistência é infinita, o voltímetro ideal, e o amperímetro, a ligação é em série, a sua resistência é nula. Isso para o amperímetro ideal. Assim funcionam os medidores, tá? Aqui, para finalizar os circuitos, nós temos um ótimo exemplo resolvido, um circuito misto de vários resistores. Nós temos também duas fontes e resistores internos àquelas fontes, além dos resistores externos a essas fontes de alimentação. Então aqui nós vamos resolver os itens relativos ao problema, começando pelo item 1. Qual é a resistência equivalente da associação em paralelo? Bom, desse circuito, quem é que está em paralelo? Esses três resistores estão associados em paralelo, já que a corrente, imaginando que ela venha por aqui, quando chegar nesse ponto, vai se ramificar em três pedaços, em três ramos. Então esse circuito de 24, 40 e 60 ohms está em paralelo. Notem que a resistência do circuito paralelo entre os pontos D e C pode ser representada por um único resistor, que é o resistor RP, o equivalente da associação em paralelo. Aqui eu vou fazer a soma dos inversos, é o inverso da resistência do paralelo. 1 sobre RP, 1 sobre 24, mais 1 sobre 40, mais 1 sobre 60, o que nos dá um MMC de 120. 120 por 24 dá 5, 120 por 40 dá 13, 120 por 60 dá 2. O inverso do RP vai te dar 10 sobre 120, ou seja, invertendo esse resultado, o RP resulta em 120 sobre 10, que dá 12 ohms, ou seja, letra B. Notem que os resistores 1, 2 e 3 do circuito paralelo são representados por um único que eu chamo de RP igual a 12 ohms entre os pontos C e D. No item 2, a corrente no circuito. Notem que aqui eu representei o circuito já simplificado, com a associação em paralelo, representado ali pelo resistor RP de 12 ohms calculado no item anterior. Para calcular a corrente da associação à corrente do circuito, notem, é a voltagem pela resistência equivalente desse circuito. Então, esta é a corrente total da associação. Há dois problemas aqui fáceis de contornar. Primeiro, nós temos resistores internos àquelas fontes. Então, as resistências internas estão em série com as resistências externas, que são R4 e RP. Então, como eu tenho uma associação em série, notem que a resistência equivalente deste circuito, ela vale
RP mais esta resistência R4 mais o Rzinho 1 mais o Rzinho 2. Então aqui nós temos a resistência equivalente deste circuito. Percebam que eu tenho todos os valores: 12 mais 3 mais 2 mais 3, 12. Mais 3, mais 2, mais 3 ohms. Nós temos uma resistência equivalente do circuito inteiro de 20 ohms. O outro problema é quem é a voltagem desse circuito, a chamada voltagem total. Por que voltagem total? Porque tem uma associação de duas fontes em série. Se eu tenho fontes em série, lembrem daquele problema de desconfiar se elas não estão invertidas no circuito associado. Então eu vou percorrer esse circuito num determinado sentido e vou ver se essas polaridades estão invertidas ou não. Notem que eu tenho uma fonte de 100 volts e outra fonte de 300 volts em série. Então se eu, por exemplo, circular esse circuito no sentido anti-horário, eu percebo mais, menos, menos, mais. Sim, essas duas fontes estão invertidas. Com geradores em oposição, eu vou subtrair o maior, que é o epsilon 1 de 300 volts, do menor, que é o epsilon 2. Nós temos um gerador aqui, um receptor. O gerador é o de 300 volts e o receptor é de 100 volts. Nós temos duas fontes em oposição e ligadas em série. Eu tenho que subtrair essas voltagens. Então percebam que a voltagem desse circuito vai ser 300 menos 100. Nós temos 200 volts alimentando esse circuito. Portanto, a corrente total vai ser a voltagem 200 volts pela resistência equivalente já calculada, que é de 20 ohms. Nós temos aqui 10 amperes a corrente da associação inteira. Então está aqui, ó, geradores em oposição, tu subtrai aquelas duas voltagens para ter o epsilon total ou a voltagem V do circuito. E a resistência equivalente, lembrem que as resistências internas dos geradores estão em série com as resistências externas. 10 amperes, o que nos dá ali a letra C. No item 3 desse problema, pedem para calcular a diferença de potencial VC menos VD. Olha quem é que tem ali entre os pontos C e D. Nós temos uma resistência daquele circuito em paralelo, que é a resistência de 12 ohms, certo? Para calcular a diferença de potencial nos extremos de um resistor, é só pegar a resistência entre aqueles dois pontos, multiplicada pela corrente que ali circula. Agora pensa comigo. Quem é a resistência entre os pontos C e D? A resistência de 12 ohms. Quem é a corrente que ali circula? Quem circula entre os pontos C e D é justamente a corrente que nós acabamos de calcular, a corrente do circuito, que é 10 amperes. Então ali vai a corrente total. Então 12 vezes 10 nos dá a solução do problema. Temos ali o RP vezes o I total, 12 vezes 10, 120 volts, resposta da alternativa A. No item 4 desse problema, pede-se para calcular a corrente que circula no primeiro resistor da associação em paralelo, que é aquele resistor de 24 ohms. Quanto vale esta corrente no primeiro resistor? Notem que entram ali 10 amperes. Esses 10 amperes vão se subdividir em 3 ramos diferentes. Mas para eu calcular a corrente, conhecendo a resistência e conhecendo a voltagem, esses 3 resistores estão em paralelo e a voltagem do paralelo, que é a voltagem nos terminais CD, lembrem, calculada já num dos itens ali do problema, ela vale 120 volts. Então a corrente que circula no primeiro resistor é a voltagem do primeiro resistor pela resistência dele.
Notem que essa voltagem é a voltagem no primeiro, no segundo e no terceiro resistor. Em todos esses três resistores nós temos a mesma DDP medida entre os terminais CD, equivalente a 120 volts. Então nós temos ali 120 volts abastecendo uma resistência de 24 ohms. A corrente que ali circula no primeiro resistor vale 5 amperes. Então está lá a nossa voltagem, 120 volts. Como a corrente subdivide 1 e 2 e 3, 120 volts em 24 ohms nos dá os 5 amperes, alternativa da letra B. Aqui nosso último item, calcular a potência dissipada no resistor 3. A potência do resistor 3. Bom, nós já sabemos que potência pode ser calculada pelo produto VI. Então a potência no resistor 3 é a voltagem 3 vezes a corrente 3. A voltagem no resistor 3 nós já temos que é a voltagem do paralelo, ou seja, 120 volts. O que eu tenho que descobrir é a corrente neste terceiro resistor para então completar o nosso problema. Lembrem, aqui a voltagem nesses três resistores entre C e D vale 120 volts. A corrente que passa neste terceiro resistor é só fazer a voltagem nele pela resistência dele. A voltagem nele é 120 volts. A resistência do resistor 3 é de 60 ohms. Então, 120 por 60, nós temos uma corrente I3 de 2 amperes. Joga esse valor agora lá. 120 vezes 2 amperes nos dá uma potência no resistor 3 de 240 watts, o que corresponde ali à alternativa da letra B, certo? Então está aí o nosso problema solucionado. Calcula-se a corrente no resistor 3 e depois, com a voltagem conhecida naquele trecho, temos ali 240 watts, tá? Pessoal, com isso terminamos os circuitos, certo? Até a próxima. E com essas habilidades aí desenvolvidas, vocês têm condições de fazer qualquer questão, por mais difícil que seja, em todos os vestibulares, tá? Grande abraço.